Catarina de Médici, o perfume do poder. Ela foi chamada de bruxa, de assassina, de rainha fedorenta. Mas por trás da lenda de Catarina de Médici, existe uma mulher que governou a França com mãos invisíveis e uma inteligência letal. Prepare-se para conhecer a verdadeira história da mulher que transformou perfume em poder e boato em estratégia. Catarina nasceu em Florença, em 1519, herdeira do nome mais poderoso da Itália. Mas o prestígio dos Médici não impediu que ela fosse feita refém durante uma revolta popular. Passou anos trancada em conventos, sobrevivendo à instabilidade política como quem aprende a jogar xadrez com a própria vida. Seu tio, o Papa Clemente VII, foi quem negociou o casamento com Henrique de Orleans, segundo filho do rei da França. A ideia era fortalecer a aliança entre Roma e a França. Mas o plano só se concretizou após a morte trágica do herdeiro legítimo, o Delfim Francisco, em circunstâncias misteriosas, uma febre repentina após beber água de uma fonte contaminada. Enquanto outras meninas bordavam, Catarina lia tratados de astrologia, política e medicina. Seus tutores a prepararam para ser esposa de um rei, mas criaram, sem saber, uma estrategista fria e habilidosa. Aos 14 anos, foi enviada à França. Seu sogro, Francisco I, inicialmente não a queria na corte. Chegou a comentar que preferiria uma princesa com mais ouro que sabedoria. Catarina, órfã e sem fortuna, era apenas um peão. Mas o destino e a morte do Delfim a colocaram no tabuleiro principal. A corte francesa era um campo minado de intrigas. Catarina vivia à sombra de Diana de Poitiers, amante oficial do rei. Era ignorada, humilhada, excluída de decisões. Mas não reagira. Ela observava, como se calculasse o tempo exato do golpe. Em 1559, o rei Henrique II participou de um torneio de justa para celebrar o casamento de sua filha. Mas um estilhaço da lança do oponente atravessou seu olho. Catarina, que até então era uma peça decorativa na corte, ficou ao lado do leito do rei até sua morte. Ali, diante de todos, ela emergiu do silêncio. Com a morte do marido, a amante Diana foi afastada e Catarina tomou as rédeas do reino, não como rainha-mãe, mas como arquiteta do destino francês. Após a morte de Henrique II, Catarina não perdeu tempo. Expulsou Diana do palácio, confiscou seus bens e a forçou a devolver joias da coroa que Henrique havia lhe dado. A amante, agora velha e impotente, foi enviada ao exílio em Anete. Catarina selava sua primeira vingança. Durante anos, Catarina foi humilhada por não engravidar. Culparam-na de ser seca, amaldiçoada, foram feitos rituais, ela bebeu poções, consultou astrólogos. Quando engravidou, nunca mais parou. 10 filhos, e cada um foi gerado com sangue, medo e solidão. Dos 10 filhos, apenas 3 chegaram à vida adulta. Catarina viu Francisco II morrer jovem, Carlos IX morrer aos 23 e Henrique III ser assassinado. A cada enterro, ela perdia um pedaço de poder e de si mesma. Quando Henrique II morreu, vítima de um estilhaço num duelo, Catarina se tornou regente. Mas a corte ainda a via como a italiana. Precisou domar nobres, calar bispos, negociar com protestantes e católicos, e tudo isso sem mostrar fraqueza. Com os filhos menores de idade ou mentalmente instáveis, Catarina governou de fato. Criou éditos de tolerância, aliou-se ora aos católicos, ora aos huguenotes, manipulava casamentos como quem joga peças num tabuleiro envenenado. Em 1572, um banho de sangue cobriu Paris. Milhares de protestantes assassinados. A culpa caiu sobre Catarina. Ela negou. Historiadores divergem, mas uma coisa é certa. Depois disso, ninguém ousou duvidar de sua influência.
Os diplomatas vomitavam após reuniões, alguns desmaiavam. Mas Catarina sabia, o incenso e o almíscar dominavam mais que um exército. Sua presença era impossível de ignorar. Sua ausência era sentida no ar. Ela consultava Nostradamus, mantinha grimórios, tinha alquimistas à disposição. Criou perfumes únicos, acreditando que cada um selava uma proteção mística. Era ciência e superstição. E isso a tornava temida por todos. Aos 60, Catarina era um corpo em ruínas. Perdeu filhos, aliados e o respeito popular, mas nunca a voz. Era carregada em tapeçarias embebidas em lavanda, já com feridas abertas, mas ainda dominava conselhos, reuniões e rituais. Mesmo doente, recusava-se a morrer. Dizia que ainda tinha planos. Até que, em 1589, finalmente sucumbiu. A revolução viria depois para destruir seu túmulo, mas não seu nome. Chamaram-na de corrupta, de impura, mas ela sustentou a França por 3 décadas, sem nunca usar uma espada. Usou palavras, fragrâncias, política, estratégia. Sobreviveu a 6 papas, 3 maridos dos filhos e incontáveis conspirações. Foi ela quem trouxe o balé à França, instituiu a astrologia na corte, incentivou o uso da moda como linguagem política, criou uma rede de espiões e, mesmo assim, seu nome virou símbolo de escárnio. Talvez porque ela venceu. Ela não era fedorenta, era incômoda, porque era inteligente, controladora e implacável. E o mundo nunca soube o que fazer com uma mulher assim. Catarina de Médici, o perfume do poder e o cheiro da verdade. Curta, compartilhe e se inscreva para mais histórias que desafiam as lendas.